Do PSOL e Armando Monteiro do PTB no microfone da Rádio Jornal, com a mediação de Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Debate com os candidatos ao governo de Pernambuco, nesta terça, dia 28, às 10 da manhã. Rádio Jornal. Eleições. Comando Geral. Foram convidados para esse debate os 4 candidatos a governador de Pernambuco, cujos partidos têm, no mínimo, 5 representantes no Congresso Nacional, como determina a lei. Estão conosco Armando Monteiro, do PTB, Dani Portela, do PSOL, Maurício Randes, do PROS, Paulo Câmara, do PSB. Para começar esse debate, a gente quer ouvir dos candidatos porque eles querem governar Pernambuco. A ordem de apresentação é definida agora por meio de um sorteio. Rafael Souza, puxando aqui quem começa. Já está pronto? Então, Maurício Randes. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Armando. Bom dia, Dani. Bom dia, Paulo. Ouvintes da Rádio Jornal. Quero governar meu estado, quero governar Pernambuco, porque amo Pernambuco. Porque gosto de gente. Porque construir em 30 anos de vida pública, profissional e acadêmica a capacidade de fazer Pernambuco avançar. Queremos um Pernambuco emancipado. Emancipado da burocracia, emancipado da corrupção, emancipado da casa grande, emancipado das difíceis condições de saúde, educação, mobilidade. Queremos um Pernambuco que volte a crescer com inclusão social. Nós montamos uma coligação pequena, com o PROS, um partido novo que está surgindo, com o PDT e com o Avante, uma coligação que apresenta na chapa 2 homens e 2 mulheres, eu, candidato a governador, Isabela de Roldão, candidata a vice, e Silvio Costa e Lídia Brunes, candidatos ao Senado, para mudar Pernambuco. Pronto, vamos para o próximo. Correndo aqui, vem Dani Portela. Bom dia, Geraldo. Bom dia, demais candidatos. Bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Eu sou Dani Portela, candidata a governadora do estado de Pernambuco pelo PSOL, o Partido do Solzinho, partido de Marielle Franco. E é em nome dessa flor que nos foi tirada que nós estamos aqui para lançar a nossa candidatura. E a nossa candidatura, ela parte do pressuposto de que, como advogada, tenho viajado esse estado inteiro, como professora também, e tenho visto o descontentamento. As pessoas estão incrédulas. Nós temos aí 12 anos do governo do PSB. Nós, todos que estão aqui, já foram governo antes, em algum momento. Eu sou a única que nunca foi governo. E a gente pergunta, a gente precisa governar Pernambuco de mão dada com o povo, pelo poder popular, por mais justiça social. É em nome disso que nós queremos um Pernambuco independente para todas e todos. Agora o doutor Paulo Câmara. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Armando, Dani Portela, Maurício Randes. A gente teve a capacidade e a determinação nos últimos anos de governar esse estado. Governamos num momento de muita dificuldade, a maior crise que esse Brasil já viu, e questões estruturadoras também que aconteceram, como a maior seca da história do nosso estado. Mesmo assim, tivemos a capacidade de transformar Pernambuco num estado eficiente, com educação pública de qualidade e oferecendo serviços públicos que possam atender a população. Sabemos que temos muito o que fazer. Os próximos anos vão continuar a ser anos desafiadores, mas nós sabemos fazer. Nós temos um time, nós temos um governo que faz as entregas, que ouve a população, que percorre todas as regiões do estado, ouvindo, planejando, priorizando aquilo que é importante. E vamos ter em 2019 a oportunidade de ter o presidente Lula governando o Brasil para voltar a crescer,
muito diferente da forma que hoje é administrado pelo presidente Temer e seus aliados. Fechando esse bloco, o senador Armando Monteiro. Quero cumprimentar você, Geraldo, todo o Sistema Jornal do Comércio que nos oferece essa oportunidade de dizer que é uma satisfação participar do debate, cumprimentando Dani Portela, Maurício Randes, o governador Paulo Câmara. Geraldo, nesse momento, nenhum pernambucano pode se omitir. Eu pretendo reunir Pernambuco, juntar Pernambuco, promover uma grande união e por isso atendi a convocação de uma ampla frente política, porque Pernambuco precisa resgatar o seu papel no cenário nacional e regional. É preciso devolver a esperança aos pernambucanos. Todos os avanços que Pernambuco, grande parte dos avanços que fizemos de 1998 até 2014, foram praticamente anulados nos últimos anos. O povo de Pernambuco sabe que a eleição de 2014 se revestiu claramente de um caráter de homenagem ao ex-governador Eduardo Campos, homenagem justa, mas a partir daí, infelizmente, Pernambuco viveu um grave retrocesso. Terminadas as apresentações, antes mesmo de conhecer as regras dessa primeira rodada de perguntas e respostas, a gente vai falar sobre a possibilidade de direito de resposta. De acordo com as regras assinadas pelos representantes dos candidatos, os excessos nos casos de injúria, calúnia ou difamação serão punidos com direito de resposta de 1 minuto. A concessão do direito de resposta será decidida por uma comissão formada por representantes da assessoria jurídica do debate e por um representante da OAB Pernambuco. Agora sim, vamos às regras desse primeiro bloco com Rafael Souza. Neste primeiro bloco, o candidato pergunta a candidato. O sorteado para fazer a primeira pergunta pode escolher livremente quem deverá responder. O candidato que respondeu fará a próxima pergunta para um candidato que ainda não perguntou nem respondeu, e assim sucessivamente. O primeiro a perguntar será o último a responder. A ordem será definida por sorteio ao vivo. São 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e 30 segundos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Pronto, o primeiro aqui já está das minhas mãos, Maurício Randes. Minha pergunta vai para o governador Paulo Câmara. Paulo, você prometeu na campanha de 2014 a construção de 4 novos hospitais. Seu mandato termina em 31 de dezembro. A ordem será definida por sorteio ao vivo. São 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e 30 segundos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Pronto, o primeiro aqui já está das minhas mãos, Maurício Randes. Minha pergunta vai para o governador Paulo Câmara. Paulo, você prometeu na campanha de 2014 a construção de 4 novos hospitais. Seu mandato termina em 31 de dezembro. Há 10 anos atrás, tinha apenas 3.500 leitos. Hoje nós temos 11.000 leitos. Pernambuco tinha 200 leitos de UTI. Hoje nós temos mais de 1.100. Nós tivemos a capacidade de multiplicar por 10, de fazer 10 vezes mais. Muitos serviços, procedimentos que não existiam nos últimos 10 anos. E nos últimos anos, mesmo diante da crise, nós fomos muito eficientes. Nós fizemos mais consultas, mais exames, mais cirurgias. Nós fizemos Pernambuco ter a menor taxa de mortalidade infantil de toda a sua história, foi justamente do ano de 2017. Estamos fazendo cada vez mais, com menos, com a ajuda de muita gente. Fizemos a maior contratação pública da saúde e vamos continuar a investir na ampliação dos serviços. Todas as minhas promessas de 2014, elas são válidas, são necessárias, principalmente numa área tão essencial como a saúde. Ontem mesmo eu fui visitar o Hospital Geral do Sertão, que já está em obras e vai ser uma grande referência para o sertão pernambucano. A réplica, doutor Randes? Você vê, Paulo, é isso que leva a política à descrença. Chega na campanha eleitoral, é muito fácil prometer, fazer gráficos no horário eleitoral da propaganda de televisão e de rádio. Mas aí essas promessas não cumpridas, elas não só redundam em problemas para a população, que deixam de ter o atendimento que foi identificado como necessário, como elas diminuem a credibilidade na política. Por isso, a candidatura Maurício Randes não vai fazer promessas que não possa cumprir. E vai ter iniciativas de gestão
utilizando mais recursos tecnológicos, que vão poder resolver esse problema grave que você tem hoje, que não é só a falta desses hospitais, é a falta de equipamentos, são os pacientes em macas espalhadas pelo chão. A saúde está um caos e no meu governo isso vai mudar. Doutor Paulo Câmara. Maurício, falar de mudanças tem que conhecer a realidade, tem que conhecer como funciona. E o que nós fizemos foi justamente isso. Nós conhecemos o governo e priorizamos a saúde como poucos fizeram. É só ver o que foi investido. No segundo governo do Eduardo, foram investidos 3,5 bi. Nós já investimos 18,5. Abrimos a unidade da UPAE, do Arruda, de Oricuri, foram entregues. O Hospital São Sebastião, em Caruaru, está sendo inaugurado agora no dia 31 de agosto. A unidade de Abreu e Lima também. Fizemos uma parceria com a Prefeitura do Recife, 38 milhões para o Hospital da Mulher, Oncologia em Caruaru, e estamos construindo o Hospital Geral do Sertão, que vai diminuir as distâncias em 270 quilômetros. Temos muita responsabilidade com o dinheiro público, temos muita responsabilidade com a vida das pessoas, e a redução de 16% na taxa de mortalidade materna e a menor taxa de mortalidade infantil de toda a história de Pernambuco mostra a nossa priorização e a nossa responsabilidade com a saúde do povo de Pernambuco. Agora o senhor pergunta, doutor Paulo Câmara. Pergunto? O senhor escolhe. Eu não tenho uma tréplica. Tem. Maurício, você tem? Já terminou. Ah, tá. Vou perguntar para o senador Armando. Senador, na minha gestão, Pernambuco passou a ser uma referência na educação pública do Brasil. Qual a sua proposta para manter essa conquista da nossa educação? Olha, Paulo, você faz propaganda, governador, de forma massiva. E a sua propaganda, ela indica lá, Pernambuco tem a melhor educação do Brasil. Ora, a educação, para mim, é um ciclo completo. Ela se inicia na educação infantil, na educação fundamental, no ensino médio. No ensino médio, Pernambuco conquistou avanços. Você sabe que desde o governo anterior ao de Eduardo se iniciou o projeto das escolas de tempo integral, que foram expandidas e Pernambuco evoluiu indiscutivelmente. Agora, no ensino fundamental, a posição de Pernambuco é ruim. E como o próprio nome sugere, ensino fundamental é a base através da qual, em todo itinerário de formação, você se prepara. O Ceará fez diferente. O Ceará investiu muito no ensino fundamental. Como? Dando suporte técnico-pedagógico aos municípios. Ou seja, bonificando e incentivando os municípios pelo desempenho deles no ensino fundamental. Nós vamos cuidar, Paulo, do ensino em todo o seu ciclo, inclusive no ensino fundamental. Nós não podemos ter essa visão compartida, o Estado no ensino médio e o resto é de obrigação dos municípios. Não, Pernambuco é um só e nós temos que cuidar da educação com uma visão integrada. Voltando ao governador. É importante todo candidato conhecer o que o governo está fazendo. E nós estamos fazendo muito pela educação. Tanto é que Pernambuco saiu das últimas colocações nos últimos 10 anos no ensino médio e hoje é referência no Brasil. Atingiu em 2016 a melhor educação pública do Brasil, com a menor taxa de abandono, só apenas um aluno de cada 100 que entra nas nossas escolas não terminam. Nós temos a menor diferença entre o ensino público e privado. Nós temos avanços como a maior rede de escolas de tempo integral do Brasil. Temos feito muito pela educação, que é o grande caminho de prevenção para que a futura geração de pernambucanos estejam preparados para os desafios. E nós identificamos muitas ações no ensino fundamental que nós estamos fazendo. O Armando, quando fala do ensino fundamental do Ceará, ele desconhece o que está sendo feito em Pernambuco. Nós temos a escola integrada, que reúne alfabetização, que reúne primeira infância, que reúne o ensino integral e a gestão das escolas. Estamos fazendo isso já em 15 municípios. Os resultados são muito bons. E tudo que a gente aprendeu no ensino médio, a gente vai passar para os municípios pernambucanos, porque esse é o nosso dever. Senador Armando. Paulo, olha, tem coisa que me constrange. Saber, por exemplo, que Pernambuco tem a mais alta taxa de analfabetismo da região. Nós temos, Paulo, 13,4% da população analfabeta, quase 1 milhão de pernambucanos. Então, Paulo, a gente tem que ter um olhar do conjunto. Uma coisa é a propaganda, a referência. Eu acho que no ensino médio, Pernambuco avançou. Vamos ampliar, vamos até buscar a universalização do ensino integral. Mas nós temos que cuidar de todo o circuito da formação. Você falou, por exemplo, há um dado ainda que nos preocupa. 150 mil crianças de 4 a 17 anos estão fora das escolas.
segundo os dados do IBGE de 2017. Em suma, vamos cuidar da educação com uma visão integrada. O Ceará avançou muito. De cada 100 escolas públicas no Brasil, 77 são escolas do Ceará. Se foi possível no Ceará, é possível fazer em Pernambuco. Agora precisa gestão. Agora sobra a professora Dani para a pergunta do doutor Armando Monteiro. Dani, eu queria lhe perguntar sobre um problema que inquieta muitos pernambucanos. Gravíssimo problema, que é a questão da escalada da criminalidade. E nessa perspectiva, você sabe que a gente tem que atuar em duas dimensões, a prevenção e a repressão. Eu queria que você pudesse me trazer, eu tenho acompanhado o seu desempenho nos debates e acho que você tem focado as questões de forma muito própria. O que fazer na segurança? Armando, isso é uma pergunta que todo pernambucano tem feito. Está muito difícil viver em Pernambuco, a insegurança no interior com as explosões dos caixas eletrônicos, os crimes aumentando, a violência contra a mulher, o feminicídio aumentando de dados alarmantes. Como você disse, a gente precisa pensar na violência como uma bicicleta. Só anda se tiver as duas rodas, a prevenção e a roda de frente, que é a roda do combate. Então, a gente precisa investir em inteligência. Tem um número altíssimo de crimes que não são solucionados. A gente precisa também pensar em um outro modelo de segurança pública que ataque também as causas dessa violência. A gente tem que pensar isso de maneira integrada e transversal, com educação, com saúde, com outros temas que funcionam sistemicamente. Como é que a gente pode combater a violência se a gente não combate as causas? A gente não pode reproduzir o simples punitivismo do Estado. A gente precisa que esses jovens eles estejam na escola, a gente precisa de emprego. Vivemos um dos maiores índices de desemprego nos últimos 20 anos e isso é um dos fatores que também aumentam a violência. Então, Pernambuco está inseguro para viver. São 12 anos, a gente não pode esquecer que a gente tem 12 anos de gestão do PSB, foi feito um pacto pela vida e a gente tem se perguntado, esse pacto foi feito pela vida de quem? Doutor Armando. Olha, durante o governo Eduardo, ele provou com liderança, indo para a linha de frente, que é possível atuar de forma efetiva na segurança. Ele não terceirizou a culpa, ele não se omitiu, ele foi para frente, assumiu o desafio, tomou nas suas mãos. E Pernambuco experimentou durante um longo tempo reduções sensíveis na criminalidade. Infelizmente, todo esse avanço ficou comprometido nos últimos anos. Essa tendência de terceirizar a culpa, de dizer que a culpa é dos outros. Nós vamos assumir essa questão da segurança, restaurar a autoridade do governo de Pernambuco. E dizer aos bandidos, isso não é uma promessa, é um aviso, que eles não vão ter vida fácil. Em Pernambuco, nós temos que promover uma repressão qualificada, investindo na inteligência, integrando as comunidades e os municípios nesse esforço, e investindo na prevenção, especialmente dos jovens que estão hoje em áreas de risco. Professora Dani. A gente tem que pensar nessa perspectiva de um outro modelo mesmo. Eu acho importante que o Estado ele consiga, junto com o Poder Judiciário, assim como o Executivo e o Legislativo, estarem funcionando integrado para que Pernambuco se torne mais seguro. Eu sou mulher e digo, está muito inseguro viver em Pernambuco. Só que a gente não pode falar simplesmente pela perspectiva punitivista. O Pacto pela Vida ele funcionou enquanto ele gerava números positivos para a propaganda. Depois ele parou de ser propagado e Pernambuco hoje volta a estar no ranking da violência. Então a gente precisa pensar o porquê, porque esse pacto não foi feito pela nossa vida, a nossa juventude pobre, negra e periférica, continua lotando os presídios e continua sendo encarcerada em massa, continua morrendo. Então a gente precisa pensar em outras saídas de forma integrada para que a nossa juventude ela não seja mais vítima desse estado violento. Agora a professora Dani pergunta ao candidato Maurício Randes. Candidato Maurício, a gente assistiu nos últimos anos 2 grandes enchentes aqui em Pernambuco, em 2010 e em 2017. Foram prometidas barragens, muitas obras que não foram cumpridas. A gente sabe que isso não é obra do acaso e a culpa não é de São Pedro. No seu governo, o que você faria em relação a isso? Por exemplo, Panelas e Garapeba são meras promessas. A Mata Sul continua correndo riscos
depois de todas as tragédias de enchentes que vivemos. O que falta no atual governo de Pernambuco é maior capacidade de articulação política em Brasília, maior capacidade de articulação política com o empresariado para que haja mais investimentos. Eu fui deputado federal durante 12 anos, fui líder da bancada do partido do então presidente Lula na Câmara dos Deputados, desenvolvi uma articulação muito forte em Brasília, e essa articulação, Dani, eu vou colocar à disposição do povo de Pernambuco para que nós possamos trazer os recursos. E vou dialogar com os deputados e senadores de todas as bancadas, porque Pernambuco perdeu muita força política nesses últimos anos. Eu venho com experiência política, com capacidade de articulação, com trânsito em Brasília, e vou colocar este trunfo que tenho à disposição de Pernambuco para trazer os recursos. Pernambuco perdeu muito nas transferências voluntárias da União, por exemplo, que hoje vem para Pernambuco apenas 4,5% do total, quando Bahia e Ceará estão com 8,6%, Ceará com 6,5%. Pernambuco perdeu força relativa porque faltou capacidade de articulação política no atual governo. Por isso, eu faço uma oposição de esquerda, uma oposição que é uma alternativa de futuro para Pernambuco, e vou colocar toda esta força política e capacidade de diálogo com os senadores que vamos eleger, com os deputados federais, para que Pernambuco volte a receber mais transferências voluntárias, mais investimentos, e possa melhorar situações como essa das barragens da Mata Sul. É preciso realmente descentralizar os recursos para que todas as regiões de Pernambuco voltem a crescer. Sou neta de Palmares, município que foi bem castigado pela Mata Sul, pelas enchentes que aconteceu naquela região. A gente precisa tratar com clareza, precisa voltar a crescer economicamente o estado de Pernambuco. Mas, Maurício, muita gente tem me perguntado, você falou que foi parlamentar, e eu tenho sido bastante questionada quando você se coloca como oposição ao governo do Paulo Câmara, mas o seu partido ele continua com cargos dentro do atual governo. Isso não seria uma contradição, a gente se colocar como oposição e continuar dentro da gestão? Eu acho que a gente precisa olhar quem aqui esteve alinhado justamente nesse retrocesso em todas as pautas que retiraram o direito do trabalhador. Porque agora a gente vota contra o trabalhador, mas a gente quer o voto deles. Isso, para mim, é contraditório. Doutor Maurício Randes. Dani, isso está implícita na sua questão, uma visão de loteamento dos cargos públicos. Isso está atrasando a administração pública no Brasil. O meu governo não vai lotear cargos públicos, a começar pelo tamanho da nossa coligação. Coligação com 3 partidos, o meu, o PROS, o PDT e o Avante. Além disso, nós sabemos que quando se loteiam os cargos públicos, inclusive existe uma expressão na política de porteira fechada. Porteira fechada a quê? Às práticas republicanas. O governo Maurício Randes não vai ter loteamento de secretarias, de órgãos públicos. Nós vamos ter comitê de buscas para preencher os cargos com pessoas eficientes. Recebi do presidente Rony Duarte da OAB a sugestão, que já acolhi no programa de governo, de permitir que entidades da sociedade civil possam impugnar designações que sejam feitas pelo governador que não atendam os critérios éticos, técnicos e de aptidão geral para aqueles cargos. Então, vamos ter uma outra concepção, não vai ter loteamento. E não sou coronel para mandar nas pessoas. No meu partido, o PROS não está participando do governo, mas pode ter pessoas individualmente que participem e eu não mando nelas. Bom, vamos fazer o intervalo. Eu até estou lendo aqui de um ouvinte dizendo que eu estou nervoso. Geraldo está nervoso. Claro que eu estava. É regra demais. Não estou mais, porque os candidatos estão maravilhosos. A minha preocupação era não ficar aqui controlando o tempo, feito uma tia. Para aqui, para ali. Então acabou-se o nervoso. Vamos para o comercial para voltar já. Rádio Jornal. Comando Geral. Eleições 2018. Que feijão gostoso, pelo sabor todo mundo já sabe aqui.
licitação que vai licitar ao mesmo tempo a construção da estrada e a manutenção. Então nós vamos repartir os blocos das estradas em blocos de 20, 30, 50 quilômetros. Isso vai permitir que as empresas pernambucanas possam participar dessa licitação, gerar emprego para os pernambucanos, e quando elas ganharem o lote da licitação, elas vão ter, durante 15, 20 anos, recebíveis dos contratos que vão assinar já para a manutenção. Qual a vantagem para Pernambuco? Em primeiro lugar, nós vamos ter a possibilidade de que essas empresas possam captar recursos financeiros no sistema financeiro nacional e até internacional para investir na construção e na manutenção. Ela vai oferecer em garantia desses financiamentos, e vai baixar o custo do dinheiro, os recebíveis que ela vai ter para dar manutenção durante os 15 ou 20 anos. E construindo a estrada, sabendo que vai dar manutenção por 15 ou 20 anos, a empresa vai fazer a rodovia com mais qualidade, não rodovia Sonrisal que se acaba. Então nós vamos resolver o problema da BR-232 e de outras estradas no Brasil com esse modelo criativo que vai trazer recursos. Volta, Wagner. Eu gostaria de saber onde esse modelo foi aplicado, qual o exemplo que o senhor tem desse modelo, candidato Maurício Randes, e gostaria de insistir se o senhor de fato se sente seguro, assim como o governador Paulo Câmara, circular por o trecho entre Recife e São Caetano da BR-232. Eu não me sinto seguro, porque já vejo muitos buracos, então, às vezes a gente está até atrasado e precisa desenvolver uma velocidade maior e não pode. E esses modelos que nós estamos trazendo aqui vão ser engenharias financeiras que foram iniciadas, por exemplo, no berço do capitalismo mundial lá na Inglaterra. Então, o conceito de project finance, de financiamento de projeto, baseado nos recebíveis do contrato que o investidor consegue. Quando o contrato é com o Estado, ele tem uma garantia de que aquele contrato vai gerar receita, e aí ele pode captar recursos de financiamento, porque o dinheiro do Estado, o orçamento de 34 bilhões, não é suficiente para fazer todos os investimentos que Pernambuco precisa nas estradas, nos hospitais, na saúde e na educação. Aliás, Pernambuco investe muito pouco. Investiu em 2017 pouco mais de 1 bilhão, de um orçamento de 34 bilhões. Então, com engenharia financeira, com criatividade, com a minha experiência nacional e internacional, eu vou trazer recursos para que nós recuperemos as estradas no Brasil e façamos os outros investimentos. Agora vem de Petrolina a pergunta de Valdinei Passos. Ele faz para o governador Paulo Câmara. Ok, muito bom dia, Geraldo, bom dia aos ouvintes, acompanhando o debate em todo o estado de Pernambuco, e bom dia aos candidatos. Governador Paulo Câmara, das propostas apresentadas na campanha passada, uma o senhor não conseguiu cumprir aqui em Petrolina, que foi a construção do Hospital da Mulher, que hoje, inclusive, é uma grande necessidade, pois o hospital que nós temos aqui, o Dom Além MIP, ele não consegue atender a grande demanda de mais de 50 cidades da região. Caso o senhor seja reeleito, como pretende envidar os esforços necessários para a concretização desta obra em um novo mandato? Bom, Valdinei, como eu falei na resposta do Maurício Randes, nós temos tido a capacidade, ao longo de toda essa crise, que é a maior crise econômica que o Brasil já passou, e diante da ausência e do subfinanciamento da saúde por parte do governo federal, quero repetir que em 2007, de cada R$1 que o governo federal repassava, Pernambuco gastava R$1 para manter os serviços de saúde. Hoje nós precisamos gastar 3 vezes mais, porque praticamente é tudo congelado no SUS e também não temos acesso mais a novos serviços. Nós tivemos que ampliar os serviços que já existiam, como nós fizemos. Nós ampliamos em cerca de 10% todos os procedimentos que a saúde fazia em Pernambuco, seja cirurgia, seja exames, seja consultas. Houve um aumento da procura pelos serviços públicos de saúde em virtude da crise. Só em Pernambuco, 160 mil pessoas perderam seu plano de saúde. Isso fez com que nós tivéssemos realmente que fazer mais com menos. Tanto é que Pernambuco é considerado um estado eficiente. E não sou eu que estou dizendo, é a Folha de São Paulo, com um ranking que divulgou, Pernambuco é o 4º estado mais eficiente do Brasil. Agora, o Hospital da Mulher de Petrolina precisa ser feito. Você tem razão, é uma promessa de 2014, porque nós sabíamos já em 2014 da necessidade disso. Mas estamos priorizando a construção do Hospital Geral do Sertão, porque ele é fundamental para diminuir as distâncias. Vamos diminuir 270 quilômetros de distância em relação a quem precisa de atendimento no Sertão. E isso, com certeza, nós vamos priorizar agora no segundo mandato, o Hospital da Mulher de Petrolina. Volta, Valdinei Passos. Governador, então, para a concretização dessa obra, o senhor, inclusive, recentemente disse que o projeto já está pronto. De onde o senhor pretende tirar os recursos diante da crise
que está instalada para a execução dessa obra? Bom, Valdinei, todos nós sabemos que nós fomos perseguidos pelo presidente Temer e por todos os seus aliados. Tanto é que nós temos uma candidatura muito clara aqui. Nós apoiamos a candidatura do presidente Lula, porque ele vai fazer parcerias de volta a Pernambuco, e Pernambuco vai ter acesso ao crédito. Pernambuco é um estado pouco endividado na unidade federativa e não tem acesso a crédito por pura perseguição. Perseguição de um governo que não tem compromisso com Pernambuco, que não tem compromisso com o Nordeste, que não olha aqueles que mais precisam, que não tem compromisso com a saúde pública, mas nós estamos dando conta do recado aqui sim. Apesar da crise, do aumento da quantidade da procura, nós estamos fazendo o que precisa ser feito para manter os serviços de saúde funcionando, tanto é que nós estamos com a menor taxa de mortalidade infantil de toda a história de Pernambuco, e vamos sim, com o presidente Lula, fazer parcerias importantes, porque Pernambuco vai voltar a ter acesso ao crédito, e tendo acesso ao crédito, que é dinheiro emprestado, Pernambuco a gente vai fazer essas obras que a crise não deixou Pernambuco fazer. Pronto, muito obrigado, Rodney. Vamos para outro sorteio. Mais um companheiro do sistema, Alfredo Neto, pergunta a Dani Portela. Ok, bom dia, Geraldo, bom dia, candidato. Dani Portela, há um cenário alarmante de feminicídios no Estado, e de forma prática, como a senhora resolveria o programa de forma específica da violência contra a mulher? Essa questão do feminicídio cresceu muito nos últimos meses, principalmente, e eu gostaria de saber da senhora qual o seu plano de trabalho para combater de forma específica a violência contra a mulher. Eu há mais de 10 anos atuo especificamente nessa área. Como advogada, eu estive na formação, na implementação da Lei Maria da Penha, nas formações por todo o país, então é uma área que eu entendo muito. E ser mulher em Pernambuco é muito difícil. A violência só cresce e eu acho que, para falar, a gente não pode esquecer que a gente não está falando de um quadro de agora. No Brasil inteiro a violência é muito alarmante, mas em Pernambuco mais ainda, e são 12 anos, a gente tem que repetir isso sempre. No meu governo, eu acho que a gente poderia pensar em 2 frentes para combate à violência doméstica contra a mulher. A gente primeiro precisa ampliar as delegacias das mulheres, e esse atendimento ele precisa ser especializado. Outra coisa, a Lei Maria da Penha, ela prevê não só a punição, mas ela prevê a prevenção. Então, uma mulher empoderada com acesso a trabalho, à saúde, à educação, ela tende a sofrer menos violência doméstica. Então, a gente vive num estado que é o estado das capitanias hereditárias. Infelizmente, a gente acaba repetindo as capitanias hereditárias políticas, se revezando pelos mesmos grupos nos últimos anos. Então, a gente precisa combater essa violência com medidas efetivas, um atendimento mais especializado e acolhedor, e também para que essa mulher ela volte a ser inserida no mercado de trabalho e poder, assim, ter mais liberdade. Alfredo Neto. Candidato, a senhora fala em criar novas delegacias especializadas, mas como criar delegacias se hoje a quantidade de policiais não atende nem a demanda das que estão abertas, inclusive com delegacias fechadas até no interior? Como abrir delegacias sem ter policial suficiente? Vai ser abrir por abrir? Como seria o funcionamento? Olha, realmente isso é uma coisa que a gente vem escutado. Por onde a gente tem andado nesse estado, a gente tem visto delegacias que estão funcionando apenas em horário comercial. Por acaso, um crime ele escolhe horário e ele fecha para o intervalo do almoço. Recentemente, o nosso governador disse que as delegacias não estão mais fechadas, mas eu tenho tido denúncia, inclusive do próprio sindicato dos policiais civis, de que muitas vezes essa delegacia funciona com regime de plantão com apenas um agente. Então, a gente precisa voltar, investir na polícia com concurso público. E a gente aí, para falar em concurso público, a gente tem que voltar a arrecadar e a gente tem que pensar no embate da lei de responsabilidade fiscal. Porque a gente aperta de um lado, a gente não tem para gastar com pessoas, com contratação e formação, e a gente afrouxa do outro, porque não tem limite para gastos em pagamento de dívidas e juros, e isso a gente precisa inverter essa lógica. Agora, Ciro Bezerra, que pergunta ao senador Armando Monteiro. Bom dia a todos os candidatos. Senador Armando Monteiro, a gente vai falar agora aqui sobre SUAP, que é um ponto estratégico da economia. Está sem áudio. Oi? Vamos para cá, vem para cá.
Corre, macho. Agora, cheguei. Bem, deixa eu falar, senador, com o senhor sobre um ponto estratégico do estado de Pernambuco, que é exatamente Porto Suape. E foi no governo da presidente Dilma Rousseff que a gente teve a Lei dos Portos, 2013, e nós perdemos a autonomia do Porto Suape, que é estratégico para a economia do estado de Pernambuco. Sou senador, líder empresarial, né, e também ministro, né, da presidente. Qual foi a sua atuação nesse sentido, nesse setor, senador? Olha, essa foi uma lei aprovada, uma lei federal que resultou nessa federalização da gestão dos portos. Eu reconheço que isso não deu certo. Nós precisamos retomar a gestão de Suape, a autonomia na gestão de Suape, até porque a aprovação dessa lei não se seguiu, por exemplo, uma série de providências e de ações que se esperavam. Por exemplo, até hoje, o segundo terminal de contêineres lá de Suape, não houve a licitação. Portanto, nós precisamos retomar essa autonomia na gestão para poder acelerar esse processo, inclusive para a implantação do segundo terminal de contêineres. Isso é uma condição muito importante, Ciro, para que Pernambuco tenha custos mais baixos na exportação. Hoje, pela ausência de concorrência no porto, nós temos preços e custos incompatíveis com uma economia que se pretende competitiva como a nossa. Portanto, eu defendo que Pernambuco volte a ter a gestão de Suape para que possamos ter uma atuação direta nesse ativo estratégico que é o território de Suape e a empresa de Suape. Aliás, quero lamentar o fato de que a empresa Suape, nos últimos anos, teve 5 presidentes. Nós estamos politizando a gestão, a influência numa empresa estratégica como essa. É um registro que eu gostaria de fazer. Volta, Ciro. Estratégico, eu repito a pergunta, insisto na pergunta, senador. A sua atuação naquele momento como ministro, como líder do empresariado e também como senador da República, para que nós não perdêssemos naquele momento esse ponto estratégico do setor da economia do estado de Pernambuco, que era o Porto Suape. Olha, Ciro, essa questão foi definida pela vontade de largos setores do Congresso Nacional. Eu reconheci que é uma medida que não deu resultados efetivos, porque o que se pretendia era exatamente que você pudesse viabilizar importantes investimentos no Porto de Suape. Isso não aconteceu. Portanto, eu estou dizendo que essa medida, a federalização, não deu resultados. Nós precisamos retomar a gestão autônoma de Suape para fazer efetivamente que as coisas aconteçam. E uma das mais importantes é efetivamente a implantação do segundo terminal de contêineres para que Pernambuco tenha custos de movimentação de carga compatíveis com uma economia que quer ser competitiva e ter custos baixos. A gente encerra esse bloco, já teremos outro bloco com um candidato perguntando a candidato. Rádio Jornal, Comando Geral, eleições 2018. Venha economizar no Armazém Coral. Gabinete para banheiro com lavatório e espelho Simaol por R$ 158,90. Serra Mármore com 2 discos Makita por R$ 298. Tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões e com entrega grátis. As lojas de Afogados, Estância, Ruda Paulista, Abreu e Lima, Prazeres, Candeias, Bairro Novo, Janga, Nazaré e Camaragibe abrem também aos domingos. Armazém Coral. Economia perto de você. Quer estudar no seu tempo e onde você estiver? O Senac EAD está com inscrições abertas para cursos livres, técnicos, de graduação e extensão. As aulas contam com material didático próprio e metodologia adequada para quem precisa conciliar o estudo com outras atividades. O ensino à distância do Senac é a melhor opção para quem pretende adquirir conhecimento com foco nas demandas do mercado de trabalho. Consulte edital e inscreva-se através do site www.ead.senac.br. Senac, o melhor ensino à distância do país.
Para você que pensa no bem de sua família, o que fazer para viver melhor? Bom, sabe o que é fundamental para garantir isso? Saúde, é claro. Por isso, há 25 anos, o Apvida investe em modernas unidades de atendimento e em tecnologia de ponta, além de oferecer cobertura odontológica em todo o Brasil. E o valor é muito acessível, viu? Ligue 4002-2870 e garanta medicina de qualidade para você ter sempre o mais importante, uma vida plena. A Apvida faz bem para você. A rede de supermercados Rende Mais está mais perto de você, com muitas marcas e produtos, lojas amplas e promoções imbatíveis. Lá tem padaria, pastelaria, açougue e peixaria, frios e laticínios, frutas e verduras, cosméticos e utilidades do lar, tudo com qualidade e preço justo. Jardim São Paulo, Vasco da Gama, Brasília Teimosa, Iputinga, Bibiribe Paulista. Supermercados Rende Mais, onde seu dinheiro rende muito mais. Tá no seu dia a dia, é sempre uma delícia no almoço ou jantar. Quando o assunto é carne, tem que ter qualidade, tem que ser boa de verdade. Master Boi, variedade com certeza. Master Boi, mais sabor na sua mesa. Master Boi, qualidade que é puro sabor. Master Boi, tá na mesa com certeza. Rádio Jornal, Comando Geral, eleições 2018. Já chegamos para o terceiro bloco. A regra, Rafael Souza. Neste terceiro bloco, volta ao esquema de candidato pergunta a candidato. O sorteado para fazer a primeira pergunta pode escolher livremente quem deverá responder. O que respondeu fará a próxima pergunta para um candidato que ainda não perguntou nem respondeu, e assim sucessivamente. O primeiro a perguntar será o último a responder. O primeiro perguntador será definido por sorteio ao vivo. São 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e 30 segundos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Pronto, quem pergunta é o senador Armando Monteiro Neto. Eu queria perguntar ao governador Paulo Câmara. A pergunta é o seguinte, Paulo, nessa fase pré-eleitoral você tem feito manifestações de arrependimento. Uma delas foi dizer que se arrependia de ter votado ou de ter apoiado o impeachment da presidente Dilma. Eu pergunto, nessa linha, nessa fase de arrependimento, você se arrepende de ter votado em Aécio, de ter contribuído para alijar Marília, que poderia estar hoje conosco aqui no debate, e de ter se manifestado publicamente a favor da reforma trabalhista? Bom, Armando, vamos responder por etapas. Essa pergunta precisa ser muito bem falada, porque a interpretação que você está dando a ela não corresponde à realidade. Primeiro, nós fizemos uma ampla aliança nacional com o Partido dos Trabalhadores, justamente para que o PSB tivesse o apoio do Partido dos Trabalhadores aqui, apoiando a candidatura do presidente Lula. Nós apoiamos Lula sim, porque Lula ajudou o Brasil, ajudou Pernambuco, e vai ser um grande presidente nos próximos anos, e vamos fazer muitas parcerias aqui em Pernambuco, diferente do seu palanque, que defende essa política que o presidente Temer implantou no Brasil, junto com seus ministros, que fez muito mal a Pernambuco, que fez muito mal ao Nordeste. A gente sabe muito bem que o impeachment não foi bom para o Brasil. Naquele momento, meu partido decidiu que era importante tanto a Dilma como o Temer saírem e terem as eleições diretas. Isso não foi possível. E isso prejudicou o Brasil. Isso eu coloquei muito claramente aqui na reunião que foi tratada. E o Aécio Neves foi realmente um apoio que ocorreu naquele momento, que também perdeu as eleições, e nós sabemos também que tudo os desdobramentos depois que ocorreu no PSDB. Então eu tenho muito trabalho a fazer. Eu queria aqui discutir Pernambuco, porque Pernambuco do futuro vai ser um Pernambuco que vai reconquistar as conquistas, porque a forma que o Brasil vem sendo governada pelo Temer foi governada pelos ministros pernambucanos, que estão todos no seu palanque, não fez bem a Pernambuco, nem fez bem ao Brasil. Bom, eu queria dizer que foi muito bom Paulo dizer, vamos centrar o debate agora em Pernambuco. Mas voltando a esse ponto, Paulo, porque não cabe escapismo. Eu sou leal, eu votei contra o impeachment e fiquei até o último momento com o presidente Lula e, evidentemente, solidário à presidente Dilma. Quero dizer a você que sempre me pautei por uma postura de lealdade. Não mudo de posições ao sabor do cálculo eleitoral.
E quanto ao palanque de Temer, você constituiu o governo Temer, o seu partido, os votos de Pernambuco foram decisivos. O seu partido participou do governo com um ministério importante, um dos mais importantes ministérios do governo. Portanto, Paulo, você tem sim compromisso na origem com o governo Temer. Isso não há como esconder isso, Paulo. Vamos respeitar o eleitor. Eu acho que esse é o compromisso. Agora, gostei muito quando você disse: vamos agora nos pautar pela discussão dos temas de Pernambuco. Governador. Eu estou à sua disposição para a gente pautar o debate exclusivamente nesses temas. Armando, meu partido, tão logo o presidente Temer assumiu o governo, foi contrário à ocupação de cargos. O deputado Fernando Filho, que hoje lhe apoia, foi ministro contra a vontade da Executiva Nacional do PSB, da qual eu faço parte. E ele fez muito de serviços ao Brasil. Fez de serviços quando o preço da gasolina aumentou, quando o bujão de gás aumentou, quando nós tivemos que evitar aqui por Pernambuco a luta pela privatização da Eletrobras, a venda do Rio São Francisco. Isso tudo fez muito mal a Pernambuco. O palanque do Temer está no seu palanque, está lhe apoiando. Você foi a favor da reforma trabalhista, nós fomos contra a reforma trabalhista, eu declarei isso publicamente, como nós fomos contra também o que iriam fazer na reforma da Previdência e contra a venda da Eletrobras. Isso está muito noticiado, está claro, o próprio sistema JC noticiou tudo isso. Então é importante também restabelecer a verdade, restabelecer os fatos, porque é exatamente isso. A turma do Temer está no seu palanque e nós apoiamos o presidente Lula, apoiamos as ideias de parceria, porque nós vamos fazer Pernambuco cada vez maior. O senhor pergunta agora, por gentileza. Escolha um dos dois. Perguntar para o Armando. Não pode. Não. Tem que ser. Pô, Paulo, o negócio é cheio de regra. Você me dirige, você não pode mudar, não. Vou perguntar também, né? para Dani Portela. Dani Portela, nós enfrentamos 7 anos de seca. O Nordeste e Pernambuco teve 7 anos de muita seca e o governo teve que fazer muitas ações. Qual é a sua proposta para a questão hídrica do estado de Pernambuco? Governador, nós tivemos 7 anos de seca e a gente sabe a dificuldade que o nosso povo sofreu e continua sofrendo. É muito interessante você me dirigir essa pergunta depois de 12 anos na gestão e não conseguindo ter ações efetivas para resolver o problema hídrico que existe em Pernambuco. A gente precisa pensar primeiro no custo dessa água, quando a gente pensa em grandes obras, quando a gente pensa na transposição, a gente tem que pensar essas obras estão a serviço de quem? O custo final que essa água vai chegar aí para você que está nos ouvindo na torneira. Se essas obras elas são simplesmente para atender o crescimento da economia e o setor industrial, ou é para atender você que é pequeno empreendedor, que é agricultor, como a gente pode voltar a investir numa forma de distribuir um recurso que é essencial para todas as pessoas. E dizer que simplesmente não teve verba para fazer isso durante os 12 anos que você esteve aí é fácil. Dizer que o governo Temer está dificultando, quando muito bem foi dito aqui que foi fundamental a participação do seu partido para o atual governo, que vem retirando medidas. Eu quero dizer uma medida que o governo Temer fez que beneficia o povo brasileiro. Então é preciso dizer o que não foi feito também. Governador? Dani Portela, nós tivemos a maior seca dos últimos 7 anos e Pernambuco teve a capacidade, apesar de toda a crise financeira, de dar respostas positivas no setor de recursos hídricos. Nós tivemos a transposição do Rio São Francisco, uma obra estruturadora e fundamental, que anda muito passos lentos, inclusive a adutora do Agreste, que é uma responsabilidade do governo federal, pactuada lá atrás, ainda no governo de Miguel Arraes e Eduardo Campos, não foi feita, só está abrangendo 9 municípios, precisa se abranger todo o Agreste. Então nós fizemos investimentos vultuosos, investimentos necessários, fizemos a adutora de Pirangi, que está levando água para a adutora do Prata, ali em Caruaru e região, fizemos Sirigi, que está levando água para o Agreste Setentrional, e estamos em construção com a adutora de Serra Azul e a adutora do Alto Capibaribe, para resolver estruturalmente toda a questão da água do Agreste pernambucano. Nesses últimos 3 anos, nós tivemos mais de 500 mil pessoas que literalmente levavam a lata d'água da cabeça todo dia e ampliamos os serviços para mais de 2 milhões de pernambucanos que têm hoje acesso à água. Professora? Eu acho interessante que todas essas melhorias apontadas aqui
não é o que a gente sente quando a gente está andando e conversando com as pessoas. Esse sentimento de crescimento, de desenvolvimento em Pernambuco não reflete o sentimento da maioria da população. A gente precisa realmente tratar esse tema da água como um direito fundamental da pessoa, e essa água ela precisa ser descentralizada, precisa chegar na torneira de todo mundo, no custo que possa ser pago. A gente também não pode esquecer de, tratando de água, pensar numa política pública de saneamento básico. Isso é uma questão de saúde. A gente viveu o caso da Zika vírus, da microcefalia. Eu perdi um pai vítima de chikungunya, e a gente sabe que isso é uma questão de saúde pública. A maioria das mães que tiveram crianças com microcefalia no estado moravam em áreas sem saneamento básico, em péssimas condições. Agora a senhora pergunta ao candidato Maurício Randes. Maurício Randes, eu queria fazer a seguinte pergunta. Na verdade, o senhor não me respondeu no bloco anterior se não era contraditório você estar na oposição à gestão de Paulo Câmara, tendo a sua vice num partido que ainda está dentro do governo. Então, assim, é muito fácil agora todo mundo dizer que tem coerência, mas os palanques, eles se montam em cima de retirada dos trabalhadores. Eu queria saber sua opinião sobre a reforma trabalhista e a lei da terceirização. Doutor Randes. Dani, durante toda a minha vida fui advogado dos sindicatos de trabalhadores. Aliás, no momento que era difícil, no momento em que pensar em entrar no sindicato corria risco de ser preso durante a ditadura militar. Tenho orgulho que participei da construção do movimento sindical aqui em Pernambuco, atuando tanto nas eleições, que às vezes ia para a usina enfrentar a espingarda 12 dos usineiros que atacavam as chapas de esquerda. Nós fazíamos chapas de trabalhadores de esquerda com a Igreja Católica, e muitas vezes tinha uma chapa da usina. E nós enfrentávamos esse quadro adverso. Depois, constituímos muitos sindicatos desses que hoje orgulham o movimento sindical pernambucano e brasileiro. E, portanto, também fiz os meus estudos. Quando fui fazer a minha especialização na Itália, o meu doutorado na Universidade de Oxford, eu estudei relações de trabalho. E estudei essa proposta que foi votada. Uma proposta inicialmente com poucos artigos, depois ela foi transformada na pauta das entidades empresariais. Fui contra a reforma trabalhista porque ela não equilibra, ela desequilibra, ela traz a selvageria da imposição da força do empresariado com o sindicato que fica tolhido nas suas condições de poder fazer negociação coletiva. Eu defendo a autonomia privada coletiva, ou seja, uma lei do Estado que dê as condições aos sindicatos de trabalhadores para ter condições de negociar. E a terceirização, do jeito que está sendo feito, é uma coisa selvagem e que nós vamos querer revogar como governador, influindo nas bancadas. Maurício, como o senhor, eu também sou advogada de vários sindicatos, sou professora e advogo para cerca de 42 municípios na área da educação. Mas eu acho contraditório, continuo pegando na contradição, no seguinte, de ter se colocado contra a reforma trabalhista, mas no seu palanque, o senador, o então candidato a senador Silvio Costa, ele votou a favor da reforma trabalhista. Também o partido da sua vice esteve a favor da reforma trabalhista. Então isso precisa ser dito, isso precisa ser esclarecido, porque a gente flexibilizar e reduzir direitos de trabalhadores não vai gerar emprego. Essa reforma é uma falácia. A gente precisa, para gerar emprego, de políticas públicas de geração de emprego. Diminuir intervalo para 30 minutos, isso vai adoecer o trabalhador. Estamos criando uma bomba relógio. Como a gente vai resolver isso e resolver essas contradições em cada palanque que está posto? Não tem contradição nenhuma. Primeiro que o PDT votou contra a reforma trabalhista, né? O PDT que me honra com Isabela de Roldão, constando... fazendo campanha comigo como candidata a vice-governador. Silvio Costa também não me consta que ele tenha votado a favor da reforma trabalhista. Mas nós não temos aquela política de coronel. Eu não sou coronel. Eu tenho uma prática democrática profunda. E respeito às diferenças de opinião. Mas quero dizer que a minha candidatura é de esquerda. Eu sou uma pessoa de esquerda, não pelos livros apenas, mas esquerda praticando as lutas sociais aqui em Pernambuco durante mais de 30 anos. E agora, na Organização dos Estados Americanos, eu estava também defendendo uma plataforma de esquerda, implantando políticas de inclusão social nos 35 países. Deixei a OEA para vir aqui implantar essas políticas sociais aqui em Pernambuco, porque percebo que Pernambuco precisa de ares novos.
Pernambuco precisa de uma proposta de futuro. E é com experiência e com capacidade de inovação que nós vamos tirar Pernambuco da situação de paralisia em que ele se encontra Agora hoje. o senhor pergunta ao candidato Armando Monteiro. Armando, como é que você analisa a atuação dos seus dois candidatos ao Senado, que foram ministros de Temer? Como você analisa a atuação deles, Bruno Araújo e Mendonça Filho, ministros de Temer? Como você avalia a atuação que eles tiveram no governo Temer? Olha, avalio muito bem, viu, Maurício? São dois homens públicos honrados, ficha limpa, que têm uma extensa folha de serviços prestados a Pernambuco. Quando você falou do novo Pernambuco, Maurício, o novo Pernambuco nos remete à compreensão de que Pernambuco não deve se alimentar de preconceitos. Eles foram leais na medida em que eram oposição ao governo Dilma. Você sabe que o impeachment dividiu a comunidade jurídica do país, inclusive, eles se postaram num campo de coerência, e não como o PSB, que foi para um lado e depois foi para o outro. São homens honrados, eu me sinto bem de caminhar ao lado deles, tem uma extensa folha de serviços prestados a Pernambuco. Mendonça Filho é considerado, em vários círculos, inclusive da própria comunidade de educação, como um dos melhores ministros de educação de todos os tempos. Portanto, Maurício, eu caminho ao lado deles com muita tranquilidade. O que nos reuniu foi Pernambuco. São homens que já deram muito a Pernambuco e poderão dar muito mais. Aliás, eu quero estar lá no Senado contando com esses dois senadores, porque entendo que grande parte dos problemas de Pernambuco exigem articulação política. Eu sou parlamentar há 20 anos, aliás, muito bem avaliado como parlamentar, tenho ampla inserção na comunidade empresarial e, portanto, eles vão me ajudar muito a governar Pernambuco. Doutor Handes. Pois é, Armando, eu gostei muito da sua frase, eu anotei aqui, vamos respeitar o eleitor. Você monta um palanque de oposição ao governo Paulo Câmara, um palanque conservador, predominantemente, porque você tem partidos como o PSDB, como os democratas, como o PSL de Jair Bolsonaro, e você se apresenta ao eleitor dizendo que vota em Lula, quando você pessoalmente sabe que Lula não é o candidato, que o candidato é Haddad. Então, tanto você quanto o Paulo Câmara ficam tentando pegar carona na popularidade de Lula, numa repetição de velhas práticas políticas, porque todo mundo aqui sabe que o candidato a presidente não é Lula. Então, ficam tentando pegar carona na popularidade de Lula e montam palanques conservadores e com essas contradições todas, inclusive palanque de pessoas que às vezes, quando estão no mesmo palanque, estão de costa, como ocorre com os dois candidatos a senador e Paulo Câmara, um de costa para o outro. Então, a primeira coisa para a gente mudar Pernambuco é fazer a política respeitando o eleitor, como você disse. Quando a gente vem querendo surfar e manipular a realidade, a gente não está respeitando o eleitor. Olha, Maurício, eu tenho respeito à sua trajetória. Vamos acabar com esse rótulo, Maurício, palanque conservador e não conservador. Você fez a aliança que pôde. Você gostaria de ter uma aliança mais ampla. E você esteve, Maurício, até pouco tempo, muito integrado a esse conjunto de forças que você agora, na última hora, você vem se apresentar como novo. Eu quero dizer a você que não estou me despindo desses preconceitos. Eu quero saber o seguinte, o que é que nos reúne, o que é que nós podemos apresentar a Pernambuco. E quero dizer a você que me sinto bem na companhia desses dois senadores. Vamos fazer o debate, Maurício, o debate que interessa a Pernambuco. Vamos discutir a saúde, a segurança, vamos discutir a nova economia de Pernambuco, a economia criativa. Vamos discutir, por exemplo, um governo digital. O governo hoje é analógico. Vamos discutir o futuro, conectividade. Vamos discutir sem preconceito. Muito obrigado. Olhando o futuro. Vamos agora pedir o bloco e a gente volta já já com o quarto bloco, com jornalistas perguntando aos candidatos. Rádio Jornal. Comando Geral. Eleições 2018. Atenção para mais uma notícia extraordinária da Honda Automóveis. Agora você pode conquistar o seu Honda HR-V com taxa zero em todas as versões. E também pode escolher Honda HR-V com taxa zero ao mês ou supervalorização do seu usado em R$5.000. Não dá pra perder. Honda HR-V com taxa zero em 24 meses e 50% de entrada ou supervalorização do seu usado em R$5.000. Venha para uma das concessionárias de automóveis Honda de Pernambuco e escolha o modelo do Honda que mais combina com você. Comprar na Tupã é barato, é bom demais.
Pra quem vai construir, pra quem vai reformar e muito mais. Confira, piso 46 por 46 em Senor Extra a partir de R$ 13,90. Torneira lavatório metal apenas R$ 149,90. Porta em alumínio 80 por 2,10 Postigo Quality de R$ 349,90 por apenas R$ 289,90. Tábua de passamor por apenas R$ 79,90. E tudo em até 10 vezes sem juros. Home Center Tupã, sua casa mais feliz. É 10. Todo mundo vai ficar feliz com a novidade que eu vou contar. Chegou o lava-roupas Dragão, que rende mais quando você usar. Suas roupas vão ficar limpinhas e com aquele cheirinho bom, pra acabar com qualquer sujeira. Sujou, usa Dragão. Usa Dragão. Mais de 25 construtoras juntas para você realizar o negócio da sua vida num clique. Festival ADM Imóveis. São ofertas incríveis até 2 de setembro. É só você acessar admimóveis.com.br, clicar e escolher o seu. Festival ADM Imóveis. Agora deixa eu fazer uma pergunta a você que está nos ouvindo. Você já experimentou os biscoitos recheados Futurinhos? Olha, quem provou já sabe por que Futurinhos está fazendo tanto sucesso. Quem experimenta só quer Futurinhos porque ele é crocante, tem um recheio macio e é delicioso. Experimente você também Futurinhos de chocolate, brigadeiro, flocos, morango e o Futurinhos Black, que tem recheio de baunilha e casquinha super crocante de chocolate. Futurinhos é da Capricho. Para manter o seu vaso sanitário sempre limpo, use a pastilha sanitária 3D. Disponível nas fragrâncias eucalipto floral e lavanda, a pastilha sanitária 3D é prática, não mancha o vaso, nem acumula sujeira e dura muito mais. Basta você ajustar a haste na borda e pronto! Vaso sempre limpo é com 3D. 3D limpa muito melhor. Atenção para mais uma notícia extraordinária da Honda Automóveis. Agora você pode conquistar o seu Honda HR-V com taxa zero em todas as versões. E também pode escolher Honda HR-V com taxa zero ao mês ou supervalorização do seu usado em R$5.000. Não dá para perder. Honda HR-V com taxa zero em 24 meses e 50% de entrada ou supervalorização do seu usado em R$5.000. Venha para uma das concessionárias de automóveis Honda de Pernambuco e escolha o modelo do Honda que mais combina com você. Rádio Jornal. Comando Geral. Eleições 2018. Todo mundo querendo participar, o pessoal do Interativo aqui não para, e gente ligando até pelo celular. Tem Gregório Filó, está em Petrolina. Queria saber desses cidadãos que aí estão, quem é a favor do comunista genocida Maduro e vai para aí fora. Eu sou contra. É o seguinte, agora nós estamos em rede estadual, nas 4 estações do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação, além de inúmeras emissoras que estão pelo estado inteiro retransmitindo esse debate. Então vamos para o 4º bloco e Rafael Souza diz a regra. Neste 4º e último bloco, os candidatos voltam a responder perguntas de comunicadores da rede de emissoras da Rádio Jornal. A ordem de quem pergunta e de qual candidato responde será feita por sorteio ao vivo. A pergunta deve ser feita em até 30 segundos. A resposta do candidato terá duração de 1 minuto e 30 segundos. O jornalista terá direito a uma nova intervenção de 30 segundos e o candidato à tréplica de 1 minuto. O encerramento do 4º bloco está reservado para as considerações finais de cada candidato, que terá o tempo de 1 minuto para saudar os ouvintes. E a ordem também será decidida por sorteio ao vivo. O primeiro, Wagner Gomes, o nome dele já está aqui. O segundo, Eduardo Peixoto, de Garanhuns. Vamos ao terceiro, saindo agora, Dilson Oliveira, de Caruaru. O quarto é Nildo Lucena, de Pesqueira. Agora eu sorteando os candidatos a governador. Aí é de 1 por 1, não é isso? Vamos ao primeiro, que a gente já sabe, vai ser perguntado por Wagner Gomes. Dani Portela.
Pois não. Candidata, depois de 8 anos de quedas consecutivas, Pernambuco registrou um aumento na taxa de mortalidade infantil. Esse é o primeiro aumento desde 1990. Segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado, entre 2015 e 2016, o índice cresceu 8,67%. Só a cidade de Verdejantes, os números foram 30% maior do que a taxa de mortalidade de brasileiros. O que a senhora pretende fazer para reverter esse quadro? A gente precisa voltar a bater que a gente tem 12 anos de governo da atual gestão. E diferente do que foi dito, a mortalidade, ela não diminuiu, ela voltou a crescer. A gente tem que pensar que o governo é responsável pela mortalidade de 0 a 5 anos. E ela não foi reduzida. O que foi reduzida foi a mortalidade em alguns municípios que tem a ver com agentes de saúde que estão lá no municípios. Então, a gente precisa voltar a investir nos municípios, no agente de saúde. A informação, inclusive, de que o repasse do Estado não é feito de forma igual para todos os municípios. Que municípios que estão na base do governo são favorecidos. Isto é muito grave. A gente precisa voltar a investir nessa primeira infância. Falar em mortalidade é falar em saneamento, é falar acesso à moradia, é falar numa maior distribuição de riqueza. Pernambuco é um estado que é desigual, que concentra e tem um modelo de desenvolvimento que não atende à justiça social. Então, para reduzir a mortalidade, a gente tem que investir em condições de moradia, em saneamento, tem que trazer essa criança na primeira infância para as creches. Quando a gente fala em educação integrada, a gente tem que pensar Estado e município desde esse primeiro momento, do nascimento até a adolescência. Volta, Wagner. Quando fala em investimento, evidentemente que a gente fica aguardando números, candidata. E onde buscar recursos para investir na prevenção, como a senhora pretende? A gente tem como tirar recursos a partir de duas frentes. Primeiro, uma ampla reforma administrativa. Quando eu falo em reforma administrativa, eu não estou falando em reduzir funcionalismo público. Eu estou falando em reduzir a máquina em cargos e comissão. Infelizmente, a gente vê palanques muito amplos e o tamanho desse palanque é o tamanho da hipertrofia do Estado, todo mundo que vem apoiar, que é uma secretaria, um cargo. Também temos que fazer uma reforma tributária. A gente aqui paga mais quem tem menos. Sonegar em Pernambuco é um grande negócio. A gente precisa buscar renda combatendo a sonegação fiscal. São mais de 15 bilhões de dívida, de passivo de dívida, e nem 1% disso é arrecadado. Então a gente precisa efetivar na arrecadação dessa dívida e combater a sonegação. Agora vamos para Eduardo Peixoto, que está em Garanhuns, e vamos sortear aqui um candidato para ele perguntar. Veio o nome do senador Armando Monteiro. Eduardo Peixoto. Ok, bom dia a todos. Senador, a pergunta aqui em Garanhuns é a seguinte. A população carcerária de Pernambuco tem a terceira maior taxa de superlotação prisional do país. Mais ou menos 30 mil presos para pouco mais de 11 mil vagas. No seu plano de governo, senador, o senhor promete avaliar a implantação de mini-presídios em parceria com os municípios? E como o senhor pensa em executar esse projeto? Será que existe dinheiro? Será que os municípios vão concordar? Olha, eu acho que nós precisamos cuidar dessa questão. Nós temos em Pernambuco um problema seríssimo, que é o da superpopulação carcerária. 30 mil detentos em condições normais, nós só teríamos condições de oferecer 10 mil vagas. Infelizmente, Pernambuco foi mal sucedido na PPP que fez. Todos sabem que a PPP de Itaquitinga deu nágua, nada. Escolheram mal o parceiro privado. E como resultado disso, Pernambuco perdeu muito tempo. Mas há experiências exitosas com PPPs em outros estados. Por exemplo, em Minas Gerais, houve uma ampliação muito significativa da oferta de vagas através de parcerias bem feitas com o setor privado. Nós vamos retomar isso, porque creio que esse modelo é um modelo irrecusável. Agora, a ideia dos mini-presídios municipais é uma ideia que nós estamos estudando, porque ela se inspira na compreensão de que manter o detento perto da família e das comunidades onde ele vive é a melhor forma de evitar que ele seja cooptado pelas organizações criminosas.
Por outro lado, essa ambiência da família, do meio onde ele vive, é algo que contribui fortemente para a ressocialização, que é o que qualquer sistema pretende. Portanto, nós vamos estudar, sim, em parceria com os municípios. Eduardo? Senador, agora a população carcerária, ela já existe, de forma rápida, prática. O que o senhor faria? PPPs, imediatamente, fazer uma PPP bem modelada, bem feita, com uma escolha correta do parceiro privado. Volto a dizer, as PPPs em Pernambuco, muitas delas não funcionaram porque não houve critério adequado na escolha dos parceiros privados. Você sabe que a PPP é um modelo que demanda uma série de condições. Primeiro, um marco adequado do ponto de vista da regulação. A existência de agência reguladora em condições, por exemplo, de garantir o interesse público e o equilíbrio nessa relação. Segundo, é preciso escolher, isso é fundamental, bem o parceiro privado. Infelizmente, em Pernambuco, essas parcerias foram mal sucedidas, por erro na escolha dos parceiros. Ok, aqui tem um recadinho, como não compromete ninguém. Kátia Valéria de Souza Silva, ela está em Olinda, diz: estou ligado nesse debate, tenho 47 anos, é a primeira vez que vou votar. Por favor, me surpreendam, porque eu sempre justifiquei. Olha aí. Agora vamos para Caruaru. Dilson Oliveira, vamos sortear o candidato a governador, é o governador Paulo Câmara. Oi, Dilson. Bom dia, Geraldo. Um abraço a todos aí, todos do debate. Governador Paulo Câmara, o senhor coloca na conta da crise a falta de entrega de suas promessas feitas lá atrás, em 2014. Mas o presidente Temer está no poder há 2 anos, o senhor está há 4. Nos 2 primeiros anos do seu mandato, o que foi que faltou para cumprir essas promessas de 2014? Faltou planejamento? Faltou prioridade? O que faltou de fato para que essas promessas fossem cumpridas? O vereador Paulo Câmara. Dilson, deixa eu, antes de responder sua pergunta, fazer 3 correções. Uma que foi o que o Valdinei de Petrolina disse, que Pernambuco tinha aumentado o número de feminicídios. Isso não procede. De janeiro a julho de 2018, 19% de queda no número de crimes de feminicídio. Outro foi o que o próprio Valdinei também falou, que as delegacias de Pernambuco estão fechadas. Não estão. Nós fizemos um concurso público, 1.200 policiais civis e da Polícia Científica. Todas as delegacias estão abertas, com delegados, 6 agentes e o escrivão funcionando 24 horas. E terceiro, para o Wagner, que falou que a mortalidade infantil teve um aumento em 2016. Os dados já não correspondem à realidade. Em 2017 nós tivemos o menor nível de mortalidade infantil de toda a história e de 2008 a 2017 tivemos uma redução de mortalidade infantil de 31,8%. Quanto à questão do planejamento, Dilson, nós enfrentamos a maior crise da história desse Brasil, que foi agravada com a presidência do Temer e de todos os seus aliados. Pernambuco teve que priorizar aquilo que era importante diante da queda de recursos. E fizemos isso. Muito que nós tínhamos prometido, infelizmente nós não fizemos ainda. Mas nós também fizemos muita coisa que não estava no nosso programa, principalmente a questão da água, que levou a água aí para Caruaru, que estava à beira do colapso, com 7 anos de seca, quando nós fizemos Pirangi e a adutora de Serra Azul, que está em construção. E também estou fazendo outras adutoras, que também não estavam previstas. Então, priorizamos aquilo que era importante, fizemos mais com menos, porque nós somos eficientes. Volta, Dilson. Governador, é bom lembrar que a população de Caruaru continua sofrendo com falta d'água. Aqui é um terror, a cidade inteira sofrendo com essa falta d'água. O senhor acha que fez promessas demais? Porque naquela época que o senhor foi eleito, o Brasil já vivia essa crise econômica. Aqui em Caruaru, só para citar, nós temos, complexo de polícia científica que não foi terminado e foi iniciado no tempo de governo do governo Eduardo Campos. O Hospital da Mulher, que também não terminou até hoje. O Hospital São Sebastião, que está ainda para ser entregue. Sem falar na BR-104, cuja duplicação não foi concluída até agora. O tempo volta para o governador Paulo Câmara. Bom, Dilson, nós estamos fazendo a obra da 104. O Hospital São Sebastião está sendo entregue no próximo dia 31. O Hospital da Mulher nós estamos relicitando, como também estão relicitando o Complexo de Polícia Científica, que inclui o IML, dado que as construtoras saíram ou tiveram que sair por descumprimento de contrato. Então nós estamos tomando todas as providências e fizemos obras sim para a questão da água. A água melhorou muito em Caruaru. Hoje são 5 dias de água, na verdade 10 dias com água e 5 sem. Isso fazia muito tempo que Caruaru não via.
Então estamos muito conscientes de que nós temos muito o que fazer. A crise impediu da gente fazer mais rápido, mas nós fizemos tudo com eficiência, fazendo mais com menos. Tanto é que Pernambuco é considerado um governo eficiente pela Folha de São Paulo, no estudo do INSPER, que é uma entidade que faz esses estudos e que mostra claramente que nós estamos no caminho certo, melhorando Pernambuco, apesar da maior crise da história desse país. Muito obrigado. Agora vamos para Nildo Lucena, da Rádio Jornal de Pesqueira. Ele pergunta ao candidato Maurício Randes. Bom dia, Geraldo Freire, bom dia a todos os candidatos presentes. Candidato Maurício Randes, o senhor tem dito aí na sua campanha que criaria a moeda comunitária. Isso, segundo o senhor candidato, seria a solução para evitar a explosão de caixas eletrônicos, ataques às agências bancárias, porque aí os bandidos não teriam interesse nessa moeda local. Como seria feito e o que lhe faz acreditar que essa medida seria hoje a solução para os problemas de ataques às agências bancárias, candidato? Nildo, não tem solução mágica para um problema tão grave quanto a violência. É preciso tratar o problema sem demagogia, mas também não adianta tratar o problema com mais do mesmo. Do jeito que está, não pode continuar. Pernambuco hoje vive atemorizado. Pernambuco ocupa o terceiro pior índice hoje de crimes violentos, letais, intencionais, os homicídios. O terceiro pior índice de furtos de veículos. O terceiro maior, um dos maiores, o oitavo maior índice de população no sistema socioeducativo, juvenil, com excesso de vagas. Então, o que nós temos clareza é que, quando enfrentar o problema da violência, o governador Maurício Randes vai dar continuidade a algumas iniciativas que já estejam produzindo algum resultado, mas vai mudar muito o método de gestão e vai pensar soluções inovadoras. Uma dessas é a da moeda comunitária, porque muitas vezes o pequeno município, esse pequeno município que está sofrendo as explosões das agências bancárias e dos caixas eletrônicos, e as pessoas, inclusive, têm que ir comprar em outro município. E aí nós vamos ter, com a moeda comunitária, a retenção de recursos nos pequenos municípios e não vai haver a atração para a bandidagem querer assaltar as pessoas naquela cidade, porque a moeda comunitária não vai ter curso nas outras cidades. Vamos criar também um fundo para investir em inteligência policial. Então, segurança pública vai ser tratada com seriedade, mas com muita inovação e mais recursos tecnológicos para ter soluções na ponta. Volta Nildo Lucena, Pesqueira. E nesse contexto, candidato, como é que ficaria a situação do dia a dia? O que as pessoas vão fazer, o quê? Com o dinheiro que recebem nos bancos, o dinheiro do Bolsa Família, das aposentadorias, das pensões. Nessa situação, o real não iria mais circular, candidato? Não, o Banco Central hoje permite, por exemplo, a Bitcoin, as moedas virtuais. Então é nessa regulamentação que nós vamos criar as moedas comunitárias nos municípios. E elas vão ter livre conversibilidade para o real. Então, se a pessoa recebeu um dinheiro em real, ela vai lá, converte na moeda comunitária e ela circula aquela moeda no âmbito do seu município. E no momento que ela quiser, ela reconverte. Essa solução da moeda comunitária, Nildo Lucena, é apenas uma das soluções inovadoras que a nossa coligação Pernambuco que você quer está apresentando. O problema é grave demais. Se a gente ficar com mais do mesmo, a gente vai ter mais 4 anos de Pernambuco atemorizado em meio à violência. Então, segurança pública passa também por tratar melhor as contribuições que os próprios agentes do sistema de segurança, como os delegados policiais, podem dar. A Polícia Militar no meu governo vai ter um novo estatuto, por exemplo, e vai poder ter melhores condições de remuneração com mais evolução na carreira, diminuindo para 5 anos o prazo de promoção, por exemplo. Daqui a pouco nós teremos, no final desse debate, um outro debate que segue com Wagner Gomes comandando, debatendo com companheiros aqui da empresa o desempenho de cada candidato, como foi esse nosso primeiro debate no estado de Pernambuco, reunindo os principais candidatos ao governo do estado. Vamos sortear agora os que virão com as considerações finais, sabendo quem vem primeiro, segundo, etc. 1 minuto para cada um. Doutor Armando Monteiro Neto. Primeiro, agradecer ao Sistema Jornal do Comércio, agradecer aos companheiros aqui que participaram do debate. Dizer que o debate é sempre um grande momento na sociedade em que se discute os temas que interessam ao cidadão eleitor. Um debate que possa ser feito de maneira honesta. Um governo honesto começa com um debate honesto. Não sair do prumo, não falsear, não mentir e não fazer falsas promessas. Eu entendo que Pernambuco tem todas as condições de se recuperar
e resgatar a esperança. Um povo trabalhador, empreendedor, e para isso é preciso governo. O que tem faltado a Pernambuco é governo. Um governo que olhe para os mais carentes, que faça na saúde um atendimento digno, humanizado, que restaure a autoridade, que atue na questão do combate à criminalidade sem tréguas e que possa olhar o micro e pequeno empreendedor, porque esse é que gera empregos. Por tudo isso, nós temos muita confiança que Pernambuco vai fazer a escolha por um novo caminho. Pronto, vamos partir para outro. Tem de São José aqui um ouvinte dizendo: a briga está boa, mas já eu vou passar no restaurante Leite e os candidatos estarão lá confraternizando. Não é uma briga de inimigos aqui, né? De Maurício é extensivo a todos. As ideias é que disputam, as pessoas Doutor se Maurício respeitam Randes, e mantêm suas relações de fraternidade. A vez é sua agora. Essa é a boa política. Eu acho que esse debate, agradecendo o Sistema Jornal, você, Geraldo Freire, toda a equipe, e aos candidatos, os amigos que debateram aqui conosco, o futuro de Pernambuco. Esse debate mostrou que a candidatura Maurício Randes é a candidatura da esperança, a candidatura da inovação, é a candidatura da reconstrução da política, é a candidatura da mudança dos métodos de governar desde a construção da candidatura. Nós fazemos um programa de governo colaborativo. Você que nos ouviu até agora pode entrar na plataforma randes90.com.br e você pode opinar quais os problemas que você quer para a sua região, para o seu setor específico. randes90.com.br. Temos uma chapa, como falei, composta por 2 homens e 2 mulheres. Eu, Isabela, governador e vice, e Lídia Brunes e Silvio Costa, os 2 candidatos a senador. Volto a Pernambuco, a política, para trazer a minha experiência que tive para ajudar Pernambuco a se reconstruir. Ficou claro que se você está satisfeito com o presente, você fica com o atual governo. Se quer uma oposição de esquerda, vote em Maurício Randes. Ok, doutor Maurício, eu já puxei um aqui. Posso chegar? Só tem 2 mesmo? Vamos ver. É a vez do governador Paulo Câmara. Bom, Geraldo, eu quero agradecer a você, aos ouvintes e a todos o Sistema Jornal do Comércio. Quero cumprimentar Armando, Dani Portela e Maurício Randes. Dizer que nós temos compromissos com o povo de Pernambuco. Continuar trabalhando para a educação de qualidade, melhorando, sendo referência do Brasil a nossa educação. Continuar a diminuir a violência, como nós estamos fazendo no ano de 2018, com ações que façam acontecer prisões de homicidas, de traficantes de drogas, como 2 operações de repressão qualificada que nós fizemos hoje, ampliar os serviços de saúde, como nós estamos trabalhando muito e buscando ser eficientes, fazer mais com menos, ao mesmo tempo concluir as obras que a crise não deixou, devolver os empregos que essa crise também tirou, criando um grande impacto pelo emprego, na mesma forma que nós fazemos nas outras áreas, e criar no ano que vem programas de assistência, de transferências de renda, programas que possam dar àquele que mais precisa, um 13º do Bolsa Família, que vai beneficiar muitas famílias. Pernambuco não pode andar para trás, Geraldo. Pernambuco é um estado de vanguarda que nasceu para estar na frente e nós estamos trabalhando muito para Pernambuco ficar na frente. Muito obrigado, professora Dani. Feche o debate. Obrigada, Geraldo. Obrigada, Sistema Jornal do Comércio. Obrigado a todos os candidatos que estão aqui nesse debate e todos vocês que estão nos ouvindo. Vamos chamar a atenção para 2 coisas. Pernambuco já vem sendo governado pelo mesmo grupo há 12 anos, se forma outro palanque se colocando como oposição, mas palanques que em outras eleições já andaram juntos. Então 2018 é um ano crucial, é um ano que ela exige que as pessoas elas tenham um lado, e o nosso lado sempre foi do lado do trabalhador. O PSOL é um partido de esquerda e que estava do lado de Lula, do lado de Dilma, na hora que outras pessoas se retiraram, nas horas mais difíceis, e a gente não fica puxando isso como uma bandeira. Serei a governadora do cooperativismo, pois acreditamos que é a forma de ser mais inclusiva, participativa, gerar emprego e renda, Pernambuco com esperança, sem medo de mudar Pernambuco, com participação popular, inclusão social e com as mulheres no centro dessa mudança. Muito obrigado. Felicidade para todos vocês. Vai ter repetição? De madrugada vai ser repetido? Ok. Geraldo não cortou. O tempo esgotou. Muito obrigado aos amigos. E aí vem Wagner Gomes conversando com o pessoal do sistema, tratando desse debate, como foi o desempenho dos nossos estimados amigos candidatos ao governo de Pernambuco. Rádio Jornal. Comando Geral. Eleições 2018.
Venha comprar seu carro com desconto de vendas diretas a empresas. Se você é portador de necessidades especiais e se você for produtor rural, venha comprar seu carro no Todos Festival de Veículos para PCD, empresas e produtores rurais, no Rio Mar, de 29 de agosto a 2 de setembro. Informações 3035-0003. Coma Mais Ovo, uma campanha da Avip. Adivinha a primeira coisa que me vem à cabeça quando quero preparar